A professora Heloísa Buarque responde a perguntas do público da Universidade Metodista em São Bernardo do Campo. As escolas elas estão preparadas para discutir gênero? Eu acho que está sendo muito comum que as escolas ou tem duas posições. Ou elas não querem olhar para o problema e dizer, não, isso é problema das famílias, não é problema nosso, né? Ou elas querem olhar para a questão e elas têm uma certa dificuldade, né? Porque também é difícil para um professor, né, de diferentes matérias falar sobre essa questão sem ter um treinamento, sem ter um preparo, sem ter uma discussão anterior, né? Então, é fundamental que as escolas pensem um pouco nisso, né? Fazer seminários, fazer discussão, né? Discutir através de filmes, por exemplo, é uma técnica muito interessante, que serve tanto para sensibilizar os professores, como para discutir com os alunos. Mas, no caso das escolas, eu acho que é preciso preparar. Quer dizer, não é fácil para um professor tratar essa temática em sala de aula. Não é fácil para o professor saber como tratar, sem ser de uma maneira, por exemplo, simplesmente moralista ou repressiva, não é, dos desejos que vão aparecendo ali também na sala de aula, não é, e dos conflitos que pode aparecer por essa temática. Qual seria a base para que não haja uma doutrinação sexual, assim como a senhora explicou anteriormente, considerando que existe uma certa doutrinação marxista nas nossas escolas, principalmente no ensino fundamental e ensino médio? Eu não sei se tem uma doutrinação marxista nas escolas. Eu discordo um pouco dessa sua interpretação, né? Então, é importante, sim, que não vire uma doutrinação, né? Alguns problemas que a gente tem exatamente com essa temática é a ideia de que a gente precisa ter um processo de discussão entre nós, professores, né? Porque eu sou professora de universidade, mas entre nós, professores, em geral, a gente tem que discutir muito esse tema ainda, né? Porque nem as escolas, e aí eu não vou resistir, nem as universidades estão sabendo lidar bem com o problema. Por exemplo, as universidades no Brasil têm uma questão de violência sexual gravíssima. Um nível de violência sexual entre colegas, de estupro entre colegas, que é muito grave. Isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema mais geral, né? Então, isso trata um pouco da ideia da sexualidade. Isso remete à questão da sexualidade, não é? A maneira como a gente categoriza as pessoas, né? E a maneira como a gente categoriza as pessoas tem a ver com a maneira como a gente trata as outras pessoas, como a gente trata os nossos colegas. Outro problema que a gente tem muito naturalizado é o assédio sexual entre professor e aluna, né? Então, vejam que, na verdade, também falar de gênero e sexualidade é falar de poder, é falar de desigualdade e, às vezes, é ter que falar sobre violência. Essa é a questão mais delicada que a gente precisa, né? Que a gente precisa encarar, né? E que, por isso que é preciso a gente falar, porque uma das bases da questão é a ideia do respeito. Eu queria saber como que o feminismo está se posicionando hoje em dia para tratar esses negócios de gênero. Porque hoje em dia ele é bem tratado nas redes sociais, em música, bem mais do que antes, né? Só que como que isso é visto como posicionamento de gênero, sabe? O feminismo jovem está crescendo muito. Algumas dessas escolas que eu fui fazer palestra já tinha coletivo feminista no ensino médio e, às vezes, no Fundamental 2. Né? Então, de fato, o que eu acho lindo, eu sou feminista, né? Mas existem muitos feminismos, né? Existem correntes feministas diferentes, né? O fundamento que une todas essas correntes é a ideia de uma luta pela igualdade entre homens e mulheres, que tem a ver com a noção de respeito que a gente estava falando, não é? Então, o fundamento do feminismo, o feminismo não é o oposto do machismo, como pensam algumas pessoas. O feminismo é um movimento social que pensa na igualdade. O machismo é algo muito naturalizado, né? O machismo está aqui o tempo inteiro, quer a gente queira, quer não. Mas é possível mudar, né?
Então, tem muita correlação entre o feminismo e a teoria de gênero, mas, às vezes, tem algumas faíscas, porque a gente, na teoria, às vezes, é mais crítico e, às vezes, a gente é crítico até com o movimento feminista, né? Então, às vezes, tem algumas faíscas, né? Uma faísca, por exemplo, é quando alguns grupos coletivos feministas acham que, por exemplo, mulheres trans não deveriam participar do feminismo, né? Porque não nasceram, não tiveram a experiência de ser mulher desde pequenininha, etc. Eu, como sou da concepção, vocês já devem ter notado, construcionista, né? Ou seja, eu acho que o gênero é um aprendizado, esse é um fundamento da teoria de gênero, propriamente, né? Quando a gente fala teoria de gênero, a gente já está pensando um pouco essa ideia de que não é algo que decorre só da natureza, mas que é algo que é socialmente construído, né? Eu não vejo por que não uma pessoa trans não poderia participar do feminismo. Tá certo? Assim como eu acho que os homens podem ser feministas, né? Embora seja muito importante, no caso dessa desigualdade que a gente vive, que as mulheres tenham o seu espaço de participação e de fala, né? Porque a gente vive muitos tipos de desigualdade e isso é muito importante no feminismo porque ele mostra isso, né? Ele questiona a questão da violência doméstica, né? O feminismo é fundamental, né? E o feminismo é transformador. Certamente vocês têm uma vida que já decorre um pouco do movimento feminista, né? Quer dizer, a experiência de vocês já incorporou avanços que veio pelas lutas das mulheres de antes. Eu acho que é isso. Eu achei a aula muito esclarecedora e muito importante, tendo em vista que a comunidade LGBT tem sofrido vários ataques a todo momento e é um assunto muito pouco discutido. Foi muito boa a aula. Eu achei que essa aula me esclareceu muitas dúvidas que eu tinha sobre o gênero. Eu gostei da aula ao ar livre, a palestra, e também um assunto bastante comentado, polêmico sobre gênero, sexualidade. Eu também trabalho com a área da educação, sou formado em História, e é importante, interessante, a pessoa aprende a lidar com tais diferenças.